Teus olhos, irmãos, abaixe sua cabeça. Pai, nós queremos te louvar por este momento de adoração, Senhor, que já passamos em tua presença, a qual já sentimos a tua glória sobre a nossa vida. Nós iremos, ó Pai, fazer menção da tua palavra. E eu quero te louvar por isso, ó Pai, porque tu és santo, Senhor. Eu te louvo porque tu tem ouvido a oração desta casa sobre a minha vida. Eu quero abençoar, Senhor, com retribuição, Senhor, por aquilo que eles têm feito por mim, Senhor. Abençoa, Senhor, os teus filhos, que cada clamor, cada rogo, cada súplica, ó Deus, tu venha retribuir com bênçãos inauditas sobre a vida dos teus servos, em nome de Jesus. Amém? Irmãos, pastor Dorival comentou aqui, né, sobre o processo que eu passei. No início do ano, a minha médica, que eu até vinha falar para os irmãos, que ela já tinha falado para mim que ele ia fazer somente mais uma mamografia e ia me liberar, porque ela falou que o nódulo que havia, né, tinha... E aí ela falou, mas é só por encargo de consciência, que eu vou pedir mais uma mamografia para você, um ultrassom da sua mama. E ali, irmãos, quando o médico começou a fazer o ultrassom na minha mama, ele achou um nódulo no meu seio. E aí ele disse para mim assim, dona Milka, olha, tem um nódulo aqui no teu seio e esse nódulo precisa fazer a biópsia ainda hoje. Eu não posso proletar essa situação na sua vida. Eu olhei nele assim, e ele já tinha feito uma mamografia e não tinha achado nada. E aí eu falei, doutor, ele falou assim, não, mas vamos lá que vai dar tudo certo. Mas eu quero que seja hoje feita essa biópsia. Eu preciso da biópsia ainda hoje, que faça com a senhora. E aí não houve vaga para fazer a biópsia no dia, porque era no AME, mas eles viram, porque ele colocou urgência, escrito de vermelho. E aí, irmãos amados, na outra semana eu fiz a biópsia. Fernando fazendo a biópsia, a médica falou assim, ó, fique em paz, que vai dar tudo certo. Eu falei, tá bom, né? Peito dos outros, né? Tá tudo certo, né? Aí, irmãos amados, ali eu saí dali angustiada, aflita, triste, amargurada, mas fiquei 2 dias, irmãos, pensativa, orando, clamando ao Senhor, nos propusemos a não contar para os nossos filhos, nem para a igreja, ficamos quietos diante da situação, não falamos com ninguém, porque quando eu abri o ultrassom, eu vi, irmãos amados, que o negócio não era nada muito agradável. Ele se chama BIRADS e já estava no grau 4. E quando eu olhei, irmãos amados, BIRADS, A, B ou C, 1, 2 ou 3, pode ser benigno, não há risco, mas quando chega no 4, 90% já pode ser maligno. E quando eu olhei aquilo, irmãos amados, eu falei, Djalma, o negócio aqui não está legal. E aí nós começamos a orar. No segundo dia que eu estava orando, eu me deitei no chão do quarto, e aí eu fui clamar ao Senhor. E o Senhor me fez lembrar de todas as promessas que Ele tem feito na minha vida. E uma das promessas que o Senhor tem feito, em lugares que eu tenho passado, e Deus usado profeta para falar, que Deus estava cortando o laço de morte. Em vários lugares que eu passei. O Senhor dizia assim, não te esqueça, eu tenho vida para você e não morte. Porque a tua caminhada é longa, faça o meu querer, leve a minha palavra, porque eu estou cortando o laço de morte. E o Senhor vinha falando, laço de morte, laço de morte, laço de morte. Quando o Senhor me fez lembrar, e o Senhor falou assim, mas eu não disse que eu vou cortar a morte? E ali, irmãos, aí um amigo meu me ligou, pastor Linaldo, aqui de Santos, Praia Grande, e ele começou a orar por mim, e Deus usou ele tremendamente ao meu favor. E o filho dele tem 11 anos, chama Ezequiel, o menininho dele. E aí ele disse assim, pai, deixa eu falar com a pastora Milka. E aí ele falou assim, pastora, o Senhor mandou te dizer para a senhora, ele falou assim, que tem um anjo aí cuidando da senhora. E esse anjo mandou dizer para a senhora que isso que a senhora está passando é necessário, mas que o Senhor está cuidando de ti. E eu falei, então tá bom, vamos sacudir a poeira e dar a volta por cima. Isso, nós já tínhamos uma viagem marcada para o Paraná, quando chegou essa notícia.
Na outra semana, eu fiz a biópsia e, na sexta-feira, eu tinha que estar em Cornélio, pregando num congresso de irmãs, uma cidade do Paraná, Cornélio Procópio. Fiz a biópsia na quarta. Irmãos, pensa, o negócio é meio triste, né? Quem já fez sabe que o negócio é feio. E, na sexta-feira, eu tinha que estar em Cornélio. Então, fui com o seio todo inchado, roxo, cheio de dor. Todo mundo vinha me abraçar, eu abraçava por aqui, né? Não dava à frente de jeito nenhum, porque não dava nem para fechar o braço, não dava para dormir desse lado. Mas já falou assim, filha, você vai assim, gemendo, com dor? Falei, meu filho, tem paco na terra, então eu vou tomar paco e vou meter o pé. E tomei remédio e fomos para lá. E o Senhor fez maravilha em nosso meio. E a médica falou, 20 dias, né, para poder sair o resultado da biópsia. Mas aí, né, eu indo circunstancialmente ao hospital, as crianças em casa acabaram descobrindo, né, não tinha como, né? Teve um ou outro que... A Esther. Aí eu sei, aquilo lá, meu irmão, não guarda nada. Ela disse que ela não é baú para guardar nada. E eu bem sei. E, imagino. E aí, irmãos, ela acabou contando, né, para a turma. E aí eles foram tudo para a igreja. Pensa, irmão. Achei todo mundo na igreja. Estava indo para a igreja até sem eu. No dia que eu estava em Cornélio, estava todo mundo dentro da igreja, Fabiana. Você acredita? Aí fizeram, irmãos amados, um propósito. Lá no dia da festividade da igreja. E fizeram um propósito de sexta para sábado. E eles entraram na igreja sexta-feira, meia-noite, e saíram no sábado, meio-dia, orando e buscando a face do Senhor, em prol da minha vida. Viraram tudo crente. Aí, até os meninos, até a turma lá de casa. Aí viraram para mim, o Djalma falou assim, filha, você vai para o propósito, para a vigília, né? Eu falei, eu vou não. Eu vou fazer igual o Pedro agora. Agora eu vou orar e deixa eles orar. Já orei tanto por eles, né, Fabiana? Falei, não, agora está na hora deles pagar o preço por mim. Agora eu vou babar, dormir, bebar e roncar. Eu não vou para canto nenhum. E eu falei, eu já coloquei na mão do Senhor, deixa Deus, Jesus chacoalhar. E aí eu entendi que o propósito era Deus pegar ele pelos pés. Né? E quando eu cheguei na médica, ela olhou para mim, ela, senta aí, dona Milka. Quando ela olhou para mim, ela falou, dona Milka, você não tem nada, não. Eu falei, o que? Ela falou, não sei nem nada, não. Não é nada para a senhora se poder se preocupar. Pode ficar tranquila, porque não tem nada maligno aí. E agora a senhora vai fazer só uma mamografia. Aí eu falei, tá bom. Ela falou, porque a sua mamografia já tem quase um ano que a senhora fez mamografia. Então agora a senhora vai fazer uma mamografia, mas a senhora está liberada e pode ficar tranquila que está tudo em paz. Então, irmãos, eu estou aqui hoje para dizer para você que é aquele salmo, né? O laço quebrou e eu escapei. Amém? Então, o Senhor é aquele que trabalha por aqueles que nele esperam. Você não tenha a sua vida como de balde na mão de qualquer um, porque a sua vida está na mão do Senhor. O Senhor é aquele que te guarda, o Senhor é aquele que te protege, é aquele que te livra, é aquele que está, irmãos amados, no centro da nossa vida. E eu sempre tive algo dentro do meu ser, que o Senhor sempre disse para mim, trabalha para mim que eu trabalho para você. Trabalha para mim que eu trabalho para você. E é assim, irmãos, é coisas incontáveis o que o Senhor tem feito. Nós estamos sem nosso carro, porque nós estamos com carro emprestado hoje. Uma sobrinha minha nos emprestou um carro, porque eu ia pregar na igreja da pastora Gisele na sexta-feira, lá em Pinhalzinho. Então, andando por aqui, a gente anda de Uber, né? Mas, para ir para Pinhalzinho, eu precisava de um carro. E minha sobrinha me emprestou o carro sexta-feira. Domingo, nós fomos almoçar na casa de um irmão, e ele é mecânico. E aí ele olhou para o Djalma e perguntou para o Djalma, Djalma, como que está o carro? Ele falou, irmão, o carro está horrível. Para mim chegar aqui, eu tive de trazer 2 litros de óleo para pôr no motor para chegar aqui. E o óleo está subindo para a vela, está uma tormenta esse carro. Aí ele falou, então encosta lá. E está lá, irmãos, meu carro internado. E para honra e glória do Senhor Jesus, perguntou para mim, quanto que você vai pagar? Eu falei, irmão, você não está entendendo, é motor. O diabo falou assim, para começar a mexer naquele motor, tem que ser pelo menos uns 8 mil reais. Eu falei, está repreendido, Satanás, em nome de Jesus, que eu não tenho 8 mil reais, nunca, devorador não vai entrar no meu viver. E está lá, irmãos, o meu carro para arrumar, e eu queria que os irmãos orassem para que o Senhor me ajude a vender esse carro o mais rápido possível, porque o pobre já não me aguenta mais, pastor. Essa é a verdade. Então, eu gostaria que os irmãos intercedessem, porque nós
quando nós compramos ele, estava com 30 mil rodado. Ele está com 302 mil rodado. Então, já não dá mais o pobre do coitado. Então, olha aí, irmãos, para que nós venhamos vender esse carro. Assim que sair da mecânica, chegando em Buritama, eu vou colocar esse carro para rolo, como diz a moçada, né? Então, ore aí para que o Senhor abra o céu. Isaías, capítulo 55. Verso 2, capítulo 55, verso 2, parte B. Ouvi-me atentamente, comei o que é bom, e a vossa alma se deleite com a gordura. Verso 6. Buscai-me ao Senhor enquanto se pode achar, invocar enquanto está perto. Verso 8. Pois os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Assim como o céu são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos que os vossos pensamentos. Verso 11. Assim será a palavra que sair... Não, verso 10. Assim como desce a chuva e a neve do céu, e para lá não torna, mas rega a terra, e faz produzir e brotar, e dá semente ao que semeia, e pão ao que come, assim será a palavra que sair da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz, e prosperará naquilo que enviei. Aleluia! Como alegria saireis, e em paz sereis guiado, e os montes de outeiro exclamarão de prazer perante a vossa face, e toda árvore do campo baterão palma. Em lugar de espinheiro crescerá cipreste, em lugar de sarça crescerá murta. Isso será para o renome do Senhor, por sinal eterno, que nunca se apagará. Amém, igreja? Amém? A gente encontramos, irmãos amados, o nosso irmão profeta Isaías. Ele foi um profeta chamado profeta messiânico. E pregou, irmãos amados, em 4 reinados. E nesses reinados, irmãos amados, ele ia falando ao povo de Israel, trazendo para o povo, irmãos amados, a palavra do Senhor, para que eles se redimissem, que eles voltassem o olhar deles somente para o Senhor que fez os céus e a terra. Eu falo que profeta, irmãos amados, cada profeta eles têm uma peculiaridade. A peculiaridade de Isaías, irmãos amados, era não passar a mão, como Ezequiel também, não passar a mão na cabeça de ninguém. E é interessante que ele fazia coisas que, olhando humanamente, a gente vai falar, meu Deus, tem de misericórdia, né? Porque o Senhor chamava e o pedia. Uma das coisas que Deus fez foi ele, irmãos amados, andar alguns anos, né, de bumbum de fora. Imagine só, irmãos amados. A palavra do Senhor mandou ele rasgar a sua roupa nesse quadrante e andar nu no meio do povo de Israel. Quando eu vi isso, eu falei, Jesus, tem misericórdia da minha alma. Cobre-me com teu sangue. Imagine, irmãos, por onde ele fosse, ele mostrando as suas nádegas. E o Senhor dizendo para eles assim, ó, isso aí é para mostrar o quão vergonhoso vocês têm andado diante da minha face. O quanto vocês têm sido omisso com a minha presença. Quanto vocês têm se voltado para o mundo e não feito aquilo que eu quero. Tem feito vergonha para o meu nome. Irmãos, eu acho que a pior coisa... Eu falei, Jesus, misericórdia, andar numa era dessa, vendo, irmão amado, um servo de Deus, por causa do pecado do povo. Já parou para pensar nisso? Eu fiquei olhando e eu falei, Jesus, tem de piedade. Então, irmãos queridos, amados, mas havia um propósito. Havia um propósito de Deus para que o povo se convertesse, para que a mão do Senhor fosse estendida sobre o povo de Israel. Uma das coisas que você tem que entender é que o amor de Deus, ele, irmãos amados, ele é incondicional. Mas ele, irmãos amados, não te traz resvalo nenhum de achar que ele também não é justiça. Porque o amor de Deus, irmãos, ele é pleno, ele é maravilhoso. Mas o Senhor quer que nós andamos em retidão diante da sua face. E quando nós chegamos, irmãos amados, nessa passagem, o Senhor começou a ver, irmãos amados, o povo de Israel em ato de arrependimento. Viu o povo, irmãos amados, que já havia colocado vossos corações, irmãos amados,
de coração limpo diante da presença. E aí isso aqui é um convite. Isso aqui é um convite para aquele que está andando em retidão. Quando você vai no cabeçalho desse texto, é convite ao sedento. Oh, como que está a tua alma? Como está o teu coração? Como que está a tua busca com o Senhor? Como que está, irmãos, o desejo de você invocar este nome tão maravilhoso, e tão grande, e tão fiel? Porque quando, irmãos amados, você tem coração, irmãos amados, sedento, o Senhor também, Ele tem, irmãos, o desejo. Porque quando nós olhamos, é uma via de mão dupla. Ele tem desejo de ver você clamar. Ele tem desejo de ver você buscar a presença dEle. Hoje aqui, irmãos amados, eu fiquei encantada, irmã Conceição, da senhora colocar este povo de joelho para orar. Oh, como isso é peculiar na presença do Senhor. Como isso é importante diante do Senhor. Irmão, 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 irmão. Se você soubesse, irmão, quão valoroso é o teu joelho. Quão precioso é o teu joelho. Oh, labadaracanto, reminaraçai. Como é importante este membro tão maravilhoso que o Senhor fez, que é o seu joelho. Você ficaria um pouco mais de joelho. Você ficaria um pouco menos de pé e mais de joelho. Porque quando nós nos ajoelhamos diante deste Deus que fez os céus e a terra, o céu se abre, irmãos. O trono se vira. Alanaracanto, reminaraçaio, o Pai se inclina, oh, neia face a canto, a mão dele é estendida. Você já percebeu, irmão, que quando alguém quer ouvir o que você fala, ele fica olhando para você? Até o mudo, quando ele quer ver, saber o que você está falando, Fabiano, ele fica de olho na sua boca. E Jesus não é mudo, Jesus não é surdo, e Ele manda dizer para você nesta manhã: se incline diante da minha presença, porque o que eu tenho para ti é pão, leite e mel. Aleluia! Nesta manhã o Senhor te convida. E se você não está com sede, querida amada, é porque está faltando sal. Porque é o sal que produz sede no nosso coração. É o sal do céu. Quando você bebe come uma comida, irmãos, toda comida te dá sede. E quando nós comemos a palavra tem que nos dar sede. Aleluia! E quando nós temos sede, é porque nós temos sal dentro de nós. A Bíblia diz que vós sois o sal da terra. Que sal é você, querido? E a Bíblia diz que o sal, se ele não presta para salgar, ele se tornou insípido. Insípido é que já não tem mais sabor e não presta mais para nada, a não ser para ser pisado pelos homens. Mas a palavra de Deus diz, querido, que aquele que tem sal, vinde as águas. Oh, bendito é o nome do Senhor. Quem tem sal tem desejo de buscar. Quem tem sal tem desejo de adorar. Quem tem sal tem desejo de ler a palavra. Quem tem sal tem desejo do que o meu pão vivo que desceu do céu. Quem tem sal tem desejo de estar perto do Senhor. E a Bíblia diz: perto está o Senhor daqueles que o buscam, e daqueles que o buscam de nada tem falta. Então eu quero te dar, irmãos amados, hoje um conselho de graça. Só ora quem está perto. Só deseja orar quem está perto de Jesus. Quem está longe de Jesus não tem desejo de orar. Quem está longe de Jesus faz aquelas orações de Seca Lourenço. O que é a oração de Seca Lourenço? Estou aqui, Jesus, amém, vai embora. O Senhor tem me incomodado esses dias dentro da terra, a buscar o Senhor. E eu vou repetir para os irmãos o que eu falei em algumas igrejas, e eu vou falar para vocês hoje. A gente tem tempo para conversar com tanta gente. A gente senta, pastor Dorival, às vezes para conversar, a gente perde a hora. Conversa 2, 3, 4 horas. Se tiver em volta de uma pizza, uma mesa de pizza, né? Ou de uma mesa de carne,
A gente vai embora conversando. Esquece até dos compromissos. A gente esquece até da conta que a gente tem que pagar. Às vezes a gente fica encanado com o que a gente tem que fazer. Eu tenho que fazer isso, aquilo outro. Mas quando a gente chega para conversar com alguém, ou para jogar conversa fora, a gente se perde conversando, pastor. Aí com Jesus a gente não tem uma hora. Aí a gente entra naquele crivo que Jesus falou para os discípulos. Mas, por favor, vocês não conseguem velar comigo uma hora? Uma hora de oração vocês não conseguem? Não conseguem velar comigo uma hora de oração? Como pode isso? Vocês conversam há tanto. É o que sabe que Jesus estava falando? No caminho vocês conversam há tanto um com o outro. Tem tanto assunto para conversar. Mas na hora de orar, não tem uma hora para comigo? Como que está, irmãos, o seu tempo de busca? Quanto você busca pelo Senhor? No teu dia a dia. Agora você está olhando para onde? Para onde você está olhando? Porque a minha Bíblia e a sua diz assim, buscai as coisas que são? Do alto. E o Senhor Deus diz, olhai para mim e sereis iluminados. Ele diz que a melhor parte do meu corpo não é minha boca, são os meus olhos. Porque ele diz, se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo estará em luz. Mas se os teus olhos forem mal, todo o teu corpo estará em treva. É por isso que você tem que olhar para o céu. O autor e consumador da tua fé está lá em cima. Jesus nesta manhã, te trouxe aqui para dizer, está com sede, estou te dando um endereço. Eu estou te dando um endereço para onde você tem que ir. Porque o Senhor, nesta manhã, Ele te trouxe aqui para dizer, olha, ouvi atentamente, comei o que é bom, e a vossa alma deleite com a gordura. Você tem que começar a atentar para as coisas que são boas, irmãos, que vai fazer resultado na tua história. Vamos parar de correr, irmãos amados, para muitas coisas que nós temos nos muito preocupados. Mas Conceição hoje orando, ela começou a pedir perdão, Senhor, por coisas que muitas vezes são fúteis na nossa vida. E precisamos, irmãos amados, não só pedir perdão, mas nós precisamos pedir perdão e parar de cometermos. Temos que atentarmos, irmãos amados, colocarmos a nossa vida diante do altar do Senhor. Temos que ter uma antena, irmãos, conectada com o trono. Temos que estar antenados com a glória. O Espírito de Deus está incomodando a terra. As coisas estão correndo muito rápido. As coisas, irmão amado, estão se desgringolando muito rápido. A maldade, irmão, está imperando. A verdade, irmão, se tornou mentira. E a mentira se tornou verdade. Estão se banalizando tudo. Tudo está sendo banalizado. Nós precisamos estar acordados, irmãos. O céu está a posto, Jesus está descendo para buscar a igreja. E o Senhor quer, irmãos amados, continuar enviando os teus anjos, como eles estão entrando dentro dessa casa hoje. Eles estão aqui para tocar no íntimo da tua alma, para renovar a tua força, para dizer para você, se levanta, porque o Pai te precisa de ti. Tome posse do teu milagre, porque Ele quer mudar a tua história hoje. Levanta o teu olhar para o alto, porque é de lá que vem a tua salvação. Salmista Davi diz, eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o meu socorro? Aí ele deu uma olhadinha para cima do monte, ele diz, o meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Oh, aleluia, oh, glória a Deus. E o Senhor, irmão Davi também diz, o sol não te molestará de dia e nem a lua de noite, porque o Senhor guardará a tua entrada e a tua saída, desde agora e para sempre. Deus não te tem por esquecido. Deus não te tem por esquecido, irmão. E ele diz, buscai enquanto se pode achar. Invocar enquanto Ele está perto. Está perto, irmãos, Ele está perto. Eu sinto Jesus perto na terra.
Eu sinto Jesus perto na terra. Eu sinto a mão dele guiando o seu povo. Aquele que está andando em sinceridade diante do Senhor, irmão, está sendo apertado, mas apertado, pastor Dorival. Mas ele tem gozo na alma. Ele não se esmurece. Tudo que ele vê acontecendo, ele olha assim e diz assim, glória a Deus, porque Jesus está voltando. Ele não se desespera, ele não perde a linha. Muito pelo contrário. Ele diz, é hoje, ó glória. O negócio piorou um pouquinho. Já está chegando a minha redenção. Meu corpo mortal será transformado. Aleluia. Oh, bendito e adorado é o nome do Senhor. Deus, nessa manhã, te trouxe aqui para dizer para você, querido amado, que você precisa buscar ao Senhor. Pois como os meus pensamentos não são os vossos pensamentos. Aleluia. Nem os meus caminhos, os vossos caminhos. Porque assim como o céu está longe da terra, assim são os meus pensamentos. Os meus pensamentos são inalcançáveis. Humanamente não tem como alcançar os pensamentos de Deus. Aleluia. Não tem como, irmãos. Não tem como você pensar como Deus, porque Deus não pensa como você, porque Ele não é gente. Aleluia. Eu me lembro de Sueli, filha de Marta. Me lembro de Sueli, que quando Sueli estava à beira da morte, porque teve um aneurisma cerebral, arrancaram-lhe a carótida da cabeça para fazer a cirurgia. Eu me lembro que quando eu cheguei no hospital, Marta perguntou para mim, depois de 7 dias que ela me mandou mensagem, eu fiquei quieta. E quando eu cheguei, ela disse para mim, e aí, o que Deus falou? Eu falei, não, Deus não falou nada. Eu estou orando. Ela falou, como Deus não falou nada? Eu estava te esperando aqui chegar para que Deus falasse alguma coisa com você. Eu falei, Ele falou o que contigo? Ela falou, nada. Eu falei, você que é a mãe, Deus não falou, por que Ele tem que falar para mim, varua? Ela disse, pelo amor de Deus, estou perdida. Eu falei, está nada. Se Ele não está falando é porque Ele está trabalhando. Porque é no silêncio que Ele trabalha. E muita gente dizendo que Deus ia levar, e queria que eu falasse para Marta que Deus ia levar. Eu falei, não vou falar nada não, Deus não falou comigo. Como que eu vou falar o que Deus não falou? Não, mas Deus falou comigo. Eu falei, então fala você, ué. Me tira dessa. Vou falar o que Deus não disse? E aí, num sábado, eu lembro que eu fiquei uma semana com Marta, no sábado. Quando eu cheguei, irmãos amados, na porta do UTI, tinha um monte de gente, e Marta segurando o meu braço, me sai um homem de dentro de uma porta lateral, não por onde a gente entrava. Chegou para mim, chegou assim, família de Sueli. Vai ser um reizão, sabe? Eu olhei assim, eu falei, Marta. Ela falou, meu Deus, Milka. Começou a chorar, Milka. Eu falei, não é assim não, calma aí. Eu falei, pois não, moço. A senhora é o quê? Eu falei, sou a tia. Aí ele olhou e falou, queria saber se Sueli é doadora de órgão. No meio de todo mundo, irmão, não chamou a gente no particular, não. Eu falei, porque morreu? Ele falou, não morreu não, mas eu quero saber se ela é doadora de órgão. Eu falei, mas o senhor me aborda desse jeito? Sem chamar em particular? Nunca vi isso em toda a minha vida. Eu olhei nele e falei assim, ela é assim. E por que não assinaram? Eu falei, porque não precisa. Porque para quem ela doou, não precisa assinar. Aí ele olhou para mim assim, ele falou, como assim? Eu falei, não, o dono dela já tomou posse do corpo dela, desde quando ela nasceu. A senhora está falando de Deus. Eu falei, estou falando mais de quem que você acha? É de Deus mesmo, moço. Ela entregou corpo, alma e espírito para ele. Aleluia. Ele falou, a senhora está nervosa? Eu falei, estou, porque o senhor é antiético. E quero dizer para o senhor que ela não vai morrer, não. Você está achando que minha menina vai morrer? Minha menina não vai morrer, porque eu conheço um Deus que me ressuscita morto. Conta mais quem está desse jeito aí. O Deus que eu sirvo, Ele é maravilhoso. E falei em alto e bom som. A Marta me juntou, irmão, por aqui assim, e começou a pular nas minhas costas. Aleluia, aleluia, Ele acabou de falar. Minha filha vai viver. Eita, este é o Deus que está na casa. Este é o Deus que está na casa. Aí chega, meu amado, um outro médico. Aí bateu nas costas dele e falou, o que você está fazendo? Porque ouviu a minha voz. O que você está fazendo? Aí eu olhei nele e falei assim, o quê? Aí ele viu o prontuário na mão do médico, ele falou, Sueli, o que você está fazendo com o prontuário de Sueli na mão?
Aí eu falei, não, ele veio perguntar se aqui ela é doadora de órgão. Ele, mas quem deu autonomia a você para isso? E arrancou o prontuário da mão dele. Ele falou, sai daqui agora. Ele saiu vermelhinho, ele falou, dona, nos perdoa. Essa não é a abordagem que se faz com parente. Isso não existe. Eu falei, eu também sei disso, porque eu sou auxiliar de enfermagem. Mas eu quero dizer para o senhor, faça a sua parte que Deus vai fazer a dele. Ele olhou para mim e falou assim, mas então, se eu sou auxiliar de enfermagem, vou explicar para a senhora o que está acontecendo com o Sueli. Nós arrancamos o cérebro de Sueli, massa cefálica. Mas ele já começou a falar, né, num tom técnico dele. Eu falei, não, doutor, isso não vaga não. Eu fui defunta. Jesus me ressuscitou dentre os mortos. E eu quero dizer uma coisa para o senhor, que o Deus que eu sirvo, Ele é poderoso. Ele falou, ninguém pode roubar isso. Isso se chama fé. Então tá bom, a senhora vai lá, visita a sua menina, e está tudo certo, que a gente vai fazer o que a gente vai. Mas eu não acredito nisso. Eu falei, não tem importância não. Sueli vai falar, Sueli vai andar, Sueli vai enxergar, Sueli vai comer com a mão dela, e os teus olhos vão ficar vivos para ver isso. Ele disse, então tá, quem viver verá. Vai ver Sueli hoje, irmão. Sueli andando, comendo, dando bronca nos outros, profetizando, falando que Jesus está voltando e que o céu está posto para a nossa vida. Só que todo dia que eu ia lá, fiquei 15 dias com a Marta, todo dia eu chegava no ouvido de Sueli e falava, Sueli, Jesus não é gente. E Marta falava, amiga, será que ela está ouvindo? Eu falei, com certeza, quando ela voltar, tu vai ver. Até hoje, quando eu bato no portão de Marta, falo, Marta, ela fala, mãe, Jesus não é gente, está chegando. Oh, aleluia, este é o Deus que está nesta casa, Ele quer fazer milagre, Ele manda dizer, não pense que está tudo acabado. Não pense que não tem jeito. Não pense que as coisas não vão acontecer. Não pense que as minhas promessas que eu fiz não vão acontecer por causa da circunstância que você está vivendo. Porque a circunstância que você está vivendo não te define. Ela não te define. Essa situação em que você está, ela não te define. Na matemática de Deus não é a tua matemática. Todo propósito, irmão, tem processo. Eita, crente quer, meu amado, o propósito de Deus concluído, mas não quer passar pelo processo. E o Senhor nessa manhã te trouxe aqui para dizer, o propósito é esse aí, mas se acalma, porque a promessa é grande, aleluia, e se a promessa é grande, o processo também é grande, para que a bênção seja ainda maior, aleluia, para que a presença de Deus seja concluída sobre a sua vida. E Ele, meu amado, Ele diz, os meus caminhos não são os vossos caminhos. Então, não queira entender, irmãos, porque Deus não anda, meu amado, de forma como você vê. No livro de Abacuque, irmãos amados, ele diz assim, Abacuque diz assim, e os meus ossos estão trêmulos e como se estivessem em podre, porque eu estou ouvindo os cavalos de Deus trotando sobre a face das águas. Que é isso, querido? Aonde que cavalo anda em cima de água? Nem gente não anda, quanto mais cavalo, aleluia. Mas os cavalos de Deus, irmãos, andam sobre aonde Ele quer. Ele anda nos ares, Ele anda nas nuvens, Ele anda nas águas, mas que Ele vem para te trazer vitória, Ele vem. Aleluia! Glória seja dada ao nome do Senhor. Porque, irmãos amados, aí Ele vai dizendo, olha, como a neve desce, rega a terra. E a semente germina que o plantador plantou para poder comer, assim será a minha palavra. Ela não voltará para mim vazia, mas antes fará aquilo que me apraz. Eu vejo essa igreja construída desde o dia que eu entrei aqui. Desde o dia que eu entrei aqui, há mais ou menos o quê? Quase uns 30 anos. 36 anos. Cara, sabe, irmão, você tem que entender uma coisa. A gente viu essa igreja nos buracos. A gente viu essa igreja aqui, irmãos amados, com um monte de
palavrão, nome feio. As frutas, né, as verduras, tudo desenhada na parede. Vocês estão aqui nadando na graça, irmãos. E o Senhor fez uma promessa. O Senhor falou assim: este é o lugar que eu vos dou. O diabo pode espernear, irmão. Ele pode falar o que ele quiser. Mas tem uma igreja que está de pé. E eu vou ver o templo construído. Eu estou igual o Jó, os meus olhos verá o que o Senhor vai fazer. E eu e Gisele, nós estávamos comentando sobre a construção do templo. E eu vou ligar para ela, vou falar, é o diabo que está embargando, vamos para a gritaria. E eu vou gritar, irmãos. Vocês vão ver o escândalo que eu vou fazer no céu. Ainda vou chegar lá, irmão, na água do rio, porque eu não sei nadar mesmo, vou me jogar, porque se eu me jogar, eu sei que eu vou como que diz, né, afundar. E se afundar, né, a gente, o que acontece? Se a gente afunda, a gente fica se esperneando, então eu vou espernear na água do rio da vida, até Jesus responder, me tirar dentro da água e dizer, não morre afogada não, volta lá, porque eu estou fazendo a obra. Querido, você tem que ter estratégia de oração. E eu te convido, irmão, se você não sabe nadar, vão comigo. Aleluia. Porque nós vamos estar aqui, irmãos. Eu vou trazer a igreja de Buritama na inauguração desse negócio. Aleluia. Eu vou trazer. Eu vou juntar aquele povo todinho, vocês se viram para dar hospedagem e comida para o povo. Porque eu vou trazer o povo para cá. E o nome do Senhor será glorificado. E nós vamos entrar aqui gritando, dizendo que Jesus é bom. Aleluia. Vocês ainda me conhecem, mas ainda toda, né, na ajeitadinha. Vocês não me viram virado na giraia ainda não. Aleluia. Eu sei que Jesus vai fazer um negócio grande. E eu estou com pressa. Aleluia. Remandarabadaraçaio. Eu estou com pressa. Eu não vou ficar mais no Salmo 40. Eu vou correr para o 70. Apressa-te, ó Senhor, e nos socorrer. E eu te convido, irmão, ter sede de ver essa igreja construída. O Senhor mandando, irmão amado, empregado para trabalhar aqui de noite e de dia. Ele manda lavar-se a canto, porque é o Deus que nós conhecemos. E eu creio nele. E ele diz assim, irmãos, que ele fará uma mudança ao ponto que as árvores vão bater palma. Oh, aleluia! As árvores vão bater palma com a mudança e a transformação que Deus está fazendo dentro desta casa hoje, porque Deus vai mudar a história desta casa. A construção vai sair. Eu posso ver as máquinas entrando, a igreja sendo demolida e a nova igreja sendo construída para o nome do Senhor ser glorificado. Ai, amanto, quem crê nisso vem comigo no glória. Quem crê nisso vem comigo no glória. Vem comigo no glória. Ai, ela badará canto, eminaraçaio. Oh, louvado é o nome do Senhor. Porque diz, no lugar do espinheiro crescerá o cipreste. No lugar da sarça crescerá a murta. E isso será o nome do Senhor, por sinal eterno, para que nunca se apague. Deus tem memorial na terra. E Ele está escrevendo um memorial ao nosso favor nesta casa hoje, pastor Dorival. E o memorial do Senhor nesta casa hoje é que Deus está levantando um povo sedento. É você que está aqui. É você que está aqui hoje. Deus está levantando um povo sedento para orar, buscar, ver a glória do Senhor. Irmãos, coloque uma coisa na tua cabeça. Poder do céu só vem através da oração. Glória, cura divina, renovo, salvação, só vem através da oração. A igreja que ora é a igreja que Jesus salva. A igreja que ora é a igreja que Jesus faz milagre. A igreja que ora é onde a presença do Deus Senhor se habita. Então que você nessa noite, nesta manhã, sai daqui fazendo um propósito com o Senhor. Tal hora eu estou buscando a face do Senhor. É o meu horário de encontro com Jesus. Faça um horário de encontro com Jesus, irmãos. O meu é na madrugada. Às vezes eu durmo, irmãos amados, é 1 hora, 2 horas da manhã. Quando dá 3 horas, 3h30, o anjo vai lá e acorda.
Eu falo, não adianta, não tem jeito. Se você me ligar, irmãos amados, 3h30 para 4 horas da manhã, você vai me encontrar acordada, porque eu estou lá buscando a face do Pai. O anjo acorda, irmãos, é um negócio terrível. É automático. É automático. E o Senhor, nesta manhã, te trouxe aqui para dizer para você, tem um horário comigo. Faça uma hora comigo. Marque um momento de oração com a minha pessoa.